E agora, estou aqui com a Fer. Seja muito bem-vinda, Fer, mais uma vez. Tão bom estar aqui. Obrigada, Laura. Obrigada a todos que acompanham os programas, né? Que conversam, dizem que assistem. Obrigada. Sempre bom estar aqui. E hoje com esse tema, né? Que já traz curiosidade. Ele toca o coração e faz a gente refletir. Enquanto a gente conversava para ver que tema a gente traria hoje para o programa, em algum momento a Fer disse: honrar pai e mãe, que é um mandamento, né? E isso soou de uma forma tão grande. Então é isso que a gente vamos falar sobre isso. Porque quando conversamos sobre constelação, e a Fer já veio inúmeras vezes falar sobre isso, mas me parece que precisamos entender a fundo os sentimentos quando a gente fala de constelação. Então, Fer, para a gente iniciar esse nosso papo e até para poder entender o sentido do honrar pai e mãe, o que significa honrar? Então, vamos lá, né? Porque essa é uma grande pergunta. Uma grande pergunta. E talvez, né, nós, enquanto espécie, tenhamos uma noção, o Bert Hellinger, através da consciência que ele trouxe das constelações, e que cada dia mais quem segue esse caminho, os estudos, os professores, alunos, quem constela, né? Os consteladores, a gente vai tentando encontrar, né? Seja uma explicação em palavras. Porque é como a gente tentar descrever um abraço em alguém que a gente ama, né? Um olhar, o não ser visto. São coisas que muitas vezes não tem palavras que descrevam. Né, de tão grande que isso ressoa. Para começar, então, quem estiver aí assistindo, né, tenta trazer para o teu coração, né, quando tu ouve essa frase, que sim, é um dos mandamentos, né, mas o que isso no teu coração ressoa? O que é para mim, né, como meu indivíduo, Fernanda, o que é para ti, Laura, o que é para cada um que está assistindo, o que é para mim honrar pai e mãe, né? Muitas pessoas se declaram: eu não falo mesmo com a minha mãe. Não gosto dela, a gente briga. Aí outra pessoa fala: eu não quero saber do meu pai, nunca conheci, não quero conhecer. Né? Temos isso, vamos dizer, declarado. Então essa pessoa, dentro do coração dela, talvez ela pense ou ela sinta que não honra, porque não consegue olhar para isso. E muitas pessoas que vão falar: Laura, nossa, minha mãe para mim, nossa, que eu mais faço, minha mãe, meu pai, né? Mas isso é um grande desafio. É um grande desafio para nós, espécie. Então, tentar descrever isso também é um grande desafio. Então, espero conseguir hoje, né, através da nossa conversa, quem sabe a gente faça um exercício também, para que cada um possa avaliar essa postura. Tá? Sistemicamente, honrar pai e mãe é entender a nossa postura, o nosso lugar mediante a eles. Tá? Porque eu vou olhar lá para minha mãe. Nossa, eu amo essa mãe, né? Eu cuido dessa mãe. E tudo eu posso do meu lugar, né? Mas de que lugar eu cuido minha mãe? Por exemplo, tentar ser mãe da mãe. Isso seria honrar? Tentar ser marido da mãe. Já contei aqui em outros programas, né? Cabe agora nesse momento eu compartilhar. Uma das minhas primeiras constelações, Laura, foi um choque, né? Quando eu vi que eu era casada com a minha mãe. Né? O que é isso, né? Ser casada com a minha mãe. Muitas vezes quando a nossa alma, a nossa criança se coloca ao lado da mãe para ajudar a administrar a casa, ajudar a administrar os irmãos, né? Ser uma parceira da mãe. Né? Muitas vezes nós ouvimos pessoas falando, seja mãe, né? Ou filha se referindo à mãe, né? Nossa, essa minha filha é super minha parceira. Né? Então, entender que honrar é o nosso posicionamento mediante essa mãe, mediante esse pai, né? Porque olhar para eles tal qual eles são seria, no ponto de vista das constelações, né, na filosofia do Hellinger, entender esse honrar. Né? E nós somos cheios de distorções sobre isso. Né? Quando a gente começa a descrever a nossa mãe, descrever o nosso pai, a gente descreve uma parte, porque eles não são só isso.
né? Descrevemos partes que foram traumatizantes para nós, partes nas quais nós admiramos muito neles, mas que não é só isso. São apenas narrativas, né? Narrativas que nós temos sobre a história e sobre nossos pais. Então, que possamos cada um do seu jeito aí tentar entender o que seria para mim honrar e mais que isso, depois que eu me respondo, que lugar eu me coloco mediante os meus pais. Fer, quando tu comenta sobre o nosso posicionamento perante eles, e por vezes nós temos um honrar como minha mãe sempre fez assim, e eu também vou fazer assim. Sim. Porque ela fez. E eu honro ela, eu vou fazer igual. Muitas vezes, com esse sentimento, sabendo disso, e muitas vezes de forma fazendo por fazer, porque sempre foi feito dessa forma. Porque é um padrão. Como é um padrão, isto. Como eu posso ver esse honrar, que daqui um pouco, para mim, isso é honrar? Sim. E olha só, é complexo, ao mesmo tempo muito simples, né? Quando eu sigo repetindo, por exemplo, vamos trazer algo prático, né? Para que a gente possa conversar e o pessoal de casa também entender. A vida prática desse honrar, né? Quando a gente faz como a mãe fazia e isso nos causa uma dor. Por exemplo, a minha mamãe gritava comigo. Vamos dar um exemplo. E agora, quando eu menos imagino, tô gritando com o filho. Quando eu queria colo, minha mãe não podia me dar. E agora, meu filho pede e eu também não consigo alcançar. Muitas vezes, Laura, nós estamos repetindo padrões aonde nós mais julgamos. Onde o comportamento da nossa mamãe, enquanto mulher, né, enquanto mãe, nos causou dores profundas. Então, isso, numa dinâmica, né, nós vamos olhar para o amor. E a constelação familiar, ela não julga o amor. Por exemplo, quantas vezes diz assim, é que essa mãe não ama o filho. E, isso não é amor. Dentro da constelação familiar, tudo é amor. O amor não entra em discussão. O amor é indiscutível. Como se tudo que acontecesse fosse amor. Onde há relacionamento, há amor. Mas de que forma? Aí a pessoa vai dizer assim, como assim? Espancou, né? Houve um abuso, seja ele psicológico, físico, né? Como isso é amor? Como essa mãe ama esse filho? Esse amor é o amor incondicional. É o amor que dá a vida na terra. Nós não sabemos, Laura. Terão N filosofias religiosas, crenças, a ciência, né? O quanto batalha para entender esse milagre da vida. Que é o nome que a ciência dá. O milagre da vida. O óvulo, espermatozoide se encontram e por alguma razão aquela gestação continua. Óvulo e espermatozoide se encontram e por alguma razão aquela gestação é interrompida. Nós não sabemos. E por mais estudiosa que a nossa espécie seja, nós ainda não temos acesso e consciência sobre o que é real, né? O que seria essa verdade absoluta. Talvez não seja liberado para nós saber isso ainda. Não sei se na forma humana a gente vai saber. Então, entender, né, que a nossa mãe e o nosso pai, biologicamente, o que é a biologia? O encontro, né, desse óvulo, desse espermatozoide, e a vida é dada. Então, biologicamente, missão cumprida. 100% de aproveitamento. Eles atingiram a meta. Só que aí, quando nós chegamos aqui, quando nós desembarcamos da nave mãe, né, quando nós nascemos, a gente precisa de uma outra assessoria de mãe, que é diferente dessa mãe que estava lá tendo o bebezinho, né? Ela estava seguindo a vida dela e dando continuidade à vida.
O pai e a mãe se encontraram, fizeram amor, o pai seguiu trabalhando, fazendo as coisas, e a mãe, né, deixando que aquele bebê fosse crescendo. No momento em que nós nascemos, nós precisamos de um pai e de uma mãe como função. E aí é um grande desafio que nós temos. Olhar, né, para nossa mãe, como a mãe biológica, a mãe que nos deu a vida e a mãe que executou a função. Porque muitas pessoas, né, nascem e são dadas para outra pessoa cuidar. Uma mãe adotiva, uma tia, uma avó, né? Então, outra pessoa executa essa função. Tá? E esse olhar da constelação, Laura, ele vai olhar para a mãe e o pai, origem da vida. E nesse lugar eles foram perfeitos. Eles tiveram 100% de aproveitamento na sua missão. Eu tô aqui, eu desembarquei. E essas grandes dores que nós vamos tomando em relação a esses pais, é quando o nosso ego começa a se formar. Quando eu chego aqui nesse mundo de 5 sentidos, aonde vai ter cheiro, vai ter gosto, vai ter toque, vai ter som. E aí aqui eu começo a desenvolver o meu personagem. E esse personagem tem necessidades. Ele precisa de colo, ele quer ser visto, ele quer dar orgulho para os pais, ele quer se sentir parte. Né? E o nosso pai e a nossa mãe, assim como indivíduos, como outros qualquer, têm suas dores, precisam trabalhar, suas preocupações com dinheiro, têm os seus próprios pais para olhar. Né? E aí, nesse momento, a gente vai tomando posicionamentos para ser visto, para se sentir pertencente. E aí, conforme vai tendo esses comportamentos do pai e da mãe, vão nos causando dores. Ah, como eu queria que a minha mamãe, como eu gostaria que o meu papai, né? E nós começamos a fantasiar uma mãe e fantasiar um pai ideal. E não consegue mais olhar para esse homem e para essa mulher tal qual eles são. Nós começamos a criar uma mãe e um pai fantasiosos, que é o que a gente pensaria que seriam os ideais. E aí nós começamos, né, naquilo que nos causou mais dor, repetir isso. Então, muitas vezes, honrar pode ser fazer coisas iguais. Outras vezes, não. Tudo depende do posicionamento em que eu estou olhando e fazendo isso, né? Repetindo o comportamento. E repetir comportamentos, então, Fer, que podem não ser os melhores. Claro que depende do ponto de vista de cada um. Mas, para mim, evolução, porque eu penso nisso, que a gente está aqui para ver, aprender, dizer ok, mas como tu vê esse lado de talvez a gente poder distinguir o que pode ter sido bom e o que pode não ter sido tão legal para mim, que pode ter deixado marcas que podem não ser tão boas, para que eu possa, porque com certeza um pai não cria um filho pensando no pior, ok? Mas para que a gente possa ter esse entendimento e dizer, poxa, então se foi sempre assim, eu posso fazer diferente. Sim. E continuar honrando. Isso. Lembra que eu falei sobre o amor não entrar em questionamento, né? Não ser discutido, porque tudo é amor. Entretanto, existem 2 formas de amor, né? Nessa visão, que é o amor doente, o amor que causa dor e o amor que cura, o amor que nos traz leveza, fluxo de vida. Então, para a gente entender aonde seriam desonrar, né? Que seria desonrar é julgar. Olha, minha mãe errou quando fazia isso. Meu pai não poderia ter feito isso. Então, eu não estou aceitando eles como eles são. Eu não estou dizendo sim para os meus pais. Estou querendo que eles mudem. Quero que minha mãe seja de outro jeito.
Espero que o meu pai tenha um comportamento de outra forma. Esse comportamento eu não quero, né? Para entender aonde a gente mais julgou eles, é só perceber aonde nós fizemos igual e isso nos traz uma certa indignação. Ai, não acredito, tô fazendo, né? Isso me traz um incômodo. Porque muitas pessoas, Laura, não têm memória, no sentido de acessar essa memória. Todos têm memória, mas nem todos acessam essa memória. A pessoa diz, eu não tenho memórias da minha infância. Eu não lembro, as pessoas contam de brinquedos e tal, eu não lembro. E algumas pessoas têm memórias, né? Lembro uma vez que eu brincava, lembro que minha mamãe tinha um comportamento tal. E algumas pessoas não acessam essas memórias, né? Mas através dos nossos comportamentos e do que vai nos causando dor, ou que nós vamos dizer, que bom. Olha, minha mamãe sempre foi muito caprichosa. Olha que linda que tá a minha casa. Eu aprendi esse capricho com a minha mãe, eu gosto de ver assim. Aí lá pelas tantas, Laura, eu vou trazer, sabe que eu gosto de trazer meus exemplos da vida real, né? A minha mãe Nara, linda, te amo, mãe. Ela é uma mãe muito caprichosa, tá? A gaveta de talheres da minha mãe, eu vou dizer, mãe, parece que alguém penteou. Os garfos, as facas, né? Bem organizados, o guarda-roupa da minha mãe. As pilhas de roupa, sabe? Parece de loja. Por cor, né? Tamanho. E sair de casa sem arrumar cama, com roupa por estender, ou a pia suja, isso é algo, né? Hoje a minha mamãe também tá procurando levar uma vida mais leve. Né? Nós vemos numa linhagem de militares. Então a disciplina é muito importante. E é, né? E é, só que como tudo na Terra precisa de uma dose. Então, até bem pouco tempo atrás, para eu conseguir dizer, tudo bem, eu lavo a louça amanhã. Tinha uma crença, Laura, que máquina de lavar a louça era coisa de pessoa relaxada. Porque nem sempre enche a máquina. Moro eu e meu marido. Então, às vezes, são 2 pratos, 2 copos. Eu não vou ligar uma máquina para 2 pratos. Aí deixa os do meio-dia para noite. Quem sabe da manhã e meio-dia e lava uma vez só. Dentro de mim, eu tinha uma concepção interna que isso não era ser caprichosa. Né? Pelo capricho que a minha mamãe tinha, eu sentia que precisava ter uma casa caprichosa, que desse orgulho para minha mamãe. Né? E aí hoje nesse processo de entendimento e de ver que eu posso olhar para minha mamãe do jeito que ela é e deixar com ela o que para mim é pesado. Né? A minha mamãe, ela pôde ficar em casa, cuidar dos filhos, né? E felicidade a minha, né? De ter sido criada ali com a minha mamãe, brincando conosco e tudo. E hoje eu tenho uma vida de trabalho. Então, muitas vezes a gente sai cedinho de manhã, volta tarde à noite. E tudo bem se eu deixar o prato lá para acumular e ligar a máquina uma vez só. Até por economia de água, né? Economia de água. São outros tempos. Com certeza. Entende isso? Então, hoje, eu procurar... Eu gosto da minha gaveta de talheres bem arrumadas. Mas tudo bem se eu hoje não lavar a louça. Então, isso é muito importante. Perceber naquilo que vem, né, como uma educação que nós recebemos dos nossos pais, né, acolher isso, acolher o capricho da minha mamãe, né, e dizer, nossa, para mim, mãe, é possível até aqui, né, me ame por isso, me olhe com bons olhos se hoje eu não lavar a louça, né? É um processo, é um trabalho, né? Não, mas isso é incrível, porque por mais que a gente tente, tem coisas que vão acabar fazer com que a gente lembre elas, que lembre da rotina delas, que lembre de tudo como fazem. Eu tenho uma coisa, Fer, que aqui o pessoal me vê maquiada e tudo mais, mas no dia a dia me sinto bem passando um protetor solar, um hidratante labial e fechou, sabe? E eu lembro da minha mãe todas as manhãs indo passar um hidratante, uma base, né? Pintar um pouquinho o olho, porque ela trabalhava com público, então precisava estar pronta. E eu olho para aquilo e digo, gente,
todas as manhãs eu lembro dela fazendo todo, né, passando blush, tudo. Eu digo, gente, como pode? Hoje, a minha mãe, se ela tá em casa, ela passou, às vezes, o lápis de olho. Sim. Ou ela, né, claro, nos serviços gerais, não, mas eu sei que produtos para rosto não faltam. Sim. Então eu digo, gente, isso, e eu não consigo fazer igual. Eu procuro assim, ai, será que hoje eu vou passar um blushzinho? Eu vou passar a mais do que no dia que eu venho aqui para Conecta, Sim. né? Mas eu não, sabe? Então isso também é uma delicadeza que ela tem, que às vezes me dói não ser igual, Sim. sabe? Diz assim, ai, poxa, eu tirar esse... Eu lembro que era 5 minutinhos, mas ela sempre parava para fazer isso. Né? E esse é o fio da meada, Laura. A gente conseguia mapear o que dói, né? Nossa, me dói não fazer igual a minha mãe, né? E aí, essa dor, começa a surgir uma culpa, né? Eu começo a me sentir que talvez eu não seja tão boa para ser filha dela, né? E aí a gente vai entrando em crises existenciais. E aí tem um monte de comparações, né? Eu digo, não é o meu caso e nem né, o nosso caso, mas tem muita gente que diz, nossa, a mãe é mais bonita que a filha, né? E não tô falando que não é o caso porque, não, tô querendo dizer que não há... Mas tem muita mãe querendo ser mais bonita, né? Isso faz parte, né? Quando nós começamos a nos entender, né? Por exemplo, mães que vão fazer uma logística de competir com a filha, né? Dentro do coração dessa mãe que compete com a filha, primeiro ela precisou competir com a própria mãe. Então, dentro do coração dela, ela pode olhar lá e dizer, nossa, eu sou uma mulher muito melhor que a minha mãe. E aí é um grande desafio, né, Laura? Porque nos considerarmos melhores que as nossas mães, né? Melhores que quem veio antes. São outros tempos. Não, se hoje a gente pode estar aqui, né? E hoje, Laura, se tu quiser vir para Conecta e gravar esse programa sem maquiagem, tudo bem. Né? E como era na época para tua mamãe no trabalho com o público não estar? Porque podia ter um padrão. Sim. Então, hoje é diferente. E essa competição, quando uma mãe compete com uma filha, né? E agora também aí vai uma dica pro pessoal de casa. Quando as mulheres ou os homens, né? Sejam a mãe ou seja o pai, têm dificuldade com um filho, precisa olhar para sua relação com seus pais. Mas então a gente vai falar mais sobre isso. E agora, então, voltando com o nosso papo sobre honrar pai e mãe, esse mandamento que ele é bem forte para quando a gente ouve, e qual é o sentido, e para ver como tudo casa com tudo, né? Por isso a gente fala do honrar pai e mãe que está na Bíblia, e a gente fala de constelação familiar, que traz todo o conhecimento e toda essa bagagem para que a gente possa ter esse entendimento de honrar o que é, e sabendo que tudo isso é para o nosso bem, é para que a gente possa se sentir bem, para que a gente possa se sentir no nosso lugar mesmo, e que tá, né, que vai ficar tudo certo. E Fer, quando tu falaste sobre, a gente finalizou antes dos recadinhos, dificuldade de lidar com os filhos. Exatamente. Porque daí nós temos o lado de que, então, não foi olhado para os avós, os pais que têm dificuldades para os filhos não foi. Então, explica um pouquinho mais sobre. Muitas vezes a dificuldade com os filhos pode vir de hierarquia, né? Pode ser esse filho repetindo um padrão que esse pai e essa mãe tinham mediante seus próprios pais, né? Nós precisamos ir sempre olhando para a origem. O movimento dos pais com os filhos, né? Para esses pais, ele é apenas o efeito. Existe uma causa que vem lá atrás, né? Os filhos vão olhar, os pais vão olhar para os filhos e dizer, essa é uma miniaturinha de eu, né? Faz exatamente essa postura que eu tenho. Então, Fer, isso a gente sempre comenta, eu brinco com isso todo dia. Tudo que eu não gosto e falava, parece que eu cuspi pra cima. Porque, deu na testa. Tuf, é isso aí. Né? Nós não saímos da terra, vale anotar essa frase aí pro pessoal, né? Não sairemos da terra sem viver tudo aquilo que julgamos.
né? Quanto mais nós julgarmos algo, quanto mais a gente for severo com um comportamento, quando a gente menos espera, se pega fazendo aquilo, né? E pode o pessoal de casa aí perceber, né? Isso que a Laura disse, é um dito popular, né? Gospe pra cima, cai na cara. Não, meu Deus. Porque o nosso julgamento, Laura, o que é? É eu olhar pro outro e dizer que ele tá errado. E dizer que meu filho não vai fazer aquilo. Ah, minha amiga. Não tem como não passar por isso, porque quando nós julgamos alguém, o que nós fizemos? Essa é a primeira lei, né, da constelação familiar, que tem as ordens do amor, né? As leis sistêmicas. Essa é a primeira, pertencimento. Quando eu digo que alguém não presta, que alguém tem um comportamento inadmissível para mim, eu quero excluir aquela pessoa da humanidade. Eu quero dizer que isso não é estar humano, isso não, eu não aceito, é inadmissível para mim. Então eu me separo. Eu me separo do grande grupo, né? Porque nós todos estamos humanos. A Laura, a Fernanda, quem está assistindo, o pessoal da produção, nós estamos numa experiência humana, nós vivemos coisas extremamente parecidas, né? Ou alguém que está assistindo aí não tem fome, não tem vontade de ir ao banheiro, de dormir. Alguém que está aí assistindo não quer se sentir importante, por acaso? Nós todos temos experiências muito parecidas, individuais, únicas, mas muito parecidas. Então, quando eu julgo o outro, é como se eu dissesse que ele não pertence, ou eu não pertenço a esse grupo de pessoas. E aí, para pertencer, eu vou dar um jeito, e lembrem que isso é inconsciente, de fazer igual para poder pertencer. Então, quando eu julgo a minha mamãe no comportamento que ela teve, quando eu julgo meu papai no comportamento que ele teve, eu vou dar um jeito de fazer igual para me sentir filha deles. Tá certo. Porque quando eu cometi esse julgamento, eu disse, esses pais eu não quero. Essa vida eu não quero. Essa infância eu não quero. Por isso a constelação familiar traz esse movimento do sim à vida. Para que eu possa, Laura, estar feliz comigo. E agora, pessoal de casa, mais uma reflexão, né? Eu vou trocar de emprego, porque esse aqui não tá bom. Mudo de emprego, aquele continua não estando bom. Vou trocar de casa, porque nessa casa eu não tô feliz, a outra casa também continua não estando boa. Né? A felicidade não é fora. O caminho é para dentro. Se eu estiver bem aqui, no meu coração, aonde eu estiver, eu vou levar essa paz comigo. Eu vou levar esse bem-estar comigo. Só que olha só, eu só posso estar feliz comigo quando eu aceito os meus pais como eles são. Por quê? Porque eu sou um fruto desse amor. Eu sou metade mãe, metade pai, meio a meio. Não tem mais um ou mais outro. É meio a meio. Precisou de um óvulo e precisou de um espermatozoide. Sem espermatozoide, não tem filhos. Sem óvulo, não tem filhos. Então, entender que o pai e a mãe, juntos, dentro de mim. Né? Eu sou o resultado desse amor. Então, para que eu esteja de bem comigo, com a minha autoestima, com o meu entendimento, eu preciso olhar para esse casal, que são um homem e uma mulher comuns, como qualquer outro, mas que se uniram e são os meus portais aqui na Terra. Fer, então com isso, a gente pode começar a se perceber, talvez. O que não anda tão legal em mim, que pode estar sendo justamente algo que eu não estou olhando, que seja importante. Porque, Fer, eu gostaria que tu citasse, não sei se é bem citar, mas fala um pouquinho sobre quando eu não olho para minha mãe, quando eu não honro ela. Então, da forma que é entender o processo dela, o resultado dela e eu como filha dela. Sim. Se eu não entender esse processo e não olhar para isso,
O que eu posso começar a identificar em mim? Uhum. Tô dizendo, não, traços. Sim, sim. Não. Algo físico também que a gente pode Isso, sentir, né? Sim. Vou falar da mãe, mas também do pai. Uhum, Porque eu posso fazer isso com meu pai. Não quero esse pai. Exato. Muitas pessoas que não conheceram o pai por alguma razão, né? Eu não tenho pai. Minha mãe foi mãe e pai. A pergunta é, a mãe era hermafrodita? Por quê? Pra tua mãe ser mãe, precisa ter um pai? Uhum. Então tu tem pai. Bom, se tu rejeita ele, se tu não quer conhecer ele, não sei. Mas todas as pessoas da Terra, e agora sinto como fica isso no coração. Todas as pessoas da Terra têm pai e mãe. Se não tivesse pai e mãe, não tinha nascido. Tá? Quando nós não temos dificuldade, vamos usar essa palavra, né? Dificuldade em dizer sim para essa mãe, dificuldade em dizer sim para esse pai, dizer sim para nossa história, né? Tô lá na minha infância, mas a minha infância foi difícil. E não quer dizer que não tenha sido, né? Mas eu queria ter podido ter uma bicicleta, eu queria ter podido estudar em outra escola, ter mais amiguinhos, né? Eu ainda não aceitei essa história. Como eu vou aceitar ser eu mesma? Como a gente percebe, Laura? Baixa autoestima. Parece que a vida não vai pra frente. Parece que não vai e não vai. Algumas pessoas dizem assim, parece que eu tô amarrada. Não vai pra frente. Tá? Sensação de vazio. Uma sensação de vazio que muitas pessoas vão tentar preencher com comida, com compras, com vícios, né? Essa insatisfação. Sabe, deve dizer ali no Bassano também, lá em Vera a gente diz, mais contento. Sim. Sabe isso? Sim. Parece que nunca nada tá bom. E isso podemos falar de ambos os lados, tanto se a gente pensar no pai, se a gente pensar na mãe. Isso. É bem importante tu falar essa pergunta, Laura, porque hoje, né, claro, com as redes sociais, e que bom que temos ela, né? Mas muitas pessoas falam, ou seja constelação, né, ou outras terapias. Se você tem problema de dinheiro, problema com a mãe. Se você tem problema de não sei o que, é problema com o pai. Não é bem assim. Na minha forma de ver. Quer dizer que a minha verdade é a verdade verdadeira? Não. Não é assim que eu vejo, tá? Por quê? Porque muitas vezes eu nem sei se isso que eu tô vivendo é meu. Eu nem sei se isso é meu. Se eu não tomei as dores de alguém. Se eu não estou vivendo o lugar de alguém. Né? Muitas vezes, uma pessoa que desde muito cedo se tornou mãe da mãe, né? Uma mãe vitimizada, uma mãe doente, e esse filho e essa filha, por alguma razão, precisou cuidar dessa mãe desde muito cedo. Ela pode estar tendo manifestações, né? Como se fosse mãe da mãe, que não são dela. Então, isso, eu convido o pessoal a se perceber mais. Porque cada um de nós é um indivíduo único, né? Nossas experiências são únicas, por mais que nós todos estejamos vivendo experiências muito semelhantes, elas são únicas, né? Sou a única pessoa da Terra com a minha impressão digital. Não tem outra igual, né? A gente bota lá num sistema e vai saber quem é. Né? Aqueles seriados do CSI Miami e aqueles seriados de polícia, né? Encontrou a digital, que daí os bandidos vão lá e tentam de alguma forma não deixar digitais, porque eles vão ser encontrados. Né? Se encontrar um fio de cabelo, tem um DNA. Então, esse movimento é único meu. Mas como eu falei antes, todos nós precisamos dormir, necessidades básicas, né? Nós temos as mesmas necessidades. Então, esses movimentos de eu entender vazio existencial, né? Baixa autoestima, relacionamento amoroso que não tá legal, dinheiro, não encontro minha profissão, tudo isso está mostrando que eu não estou em conexão com os meus pais. Então, agora voltando, Fer, a gente estava falando sobre estabelecer conexão, restabelecer a conexão perdida, talvez, com os pais, né? Porque tudo isso faz parte do honrar eles.
Sim. E aí, como eu posso entender? Porque numa vida fora de fluxo, bem como tu colocaste, às vezes, assim, ó, achar o fio da meada depois do emaranhado. Sim. E olha só o que eu te digo, Laura. É um desafio para nós, seres humanos, né? E quando falo isso, lembra que eu me incluo, né? Bom, eu não tô nesse estudo e nesse caminho à toa, né? Essa minha caminhada, essa minha transformação de ir em busca dessa Fernanda, né? E deixar essa vida mais leve, ela vem de muita dor, de muito sofrimento, de uma vida... Hoje eu vejo uma vida fora de fluxo, né? Então, quanto mais eu consigo perceber, poxa, eu tô descompensando em tal coisa. Algo não tá bom aí. Não, e Fer, parece, vou comentar isso, acredito que quem esteja em casa perceba. Quando uma coisa não vai bem, parece que a outra não vai bem também. E aí Efeito dominó. Isso, aí começa a cair os... Que coisa bem... Então, assim, qual é a forma de que a gente possa... Ó, caiu um dominó. Vamos ver. Vamos parar para olhar sem precisar que caiam todos os outros, né? Tu já trouxe na pergunta a resposta. Vamos parar para olhar. E o que a gente faz, Laura? Vai deixando passar batido. Né? Como eu estava te dizendo, a chegada nesse mundo, nessa nova vida, nessa busca da Fernanda, eu tinha uma loja, né? Nós tínhamos uma livraria lá em Veranópolis. E todas as manhãs, quando eu chegava, eu não queria olhar o extrato. Eu não queria olhar. Sabe, olhar para a conta bancária já me assustava. Olhar os boletos que eu ia pagar naquele dia já me dava um mal-estar. Né? Tô trazendo isso como exemplo de... A gente não quer olhar. E muitas vezes, Laura, a grande solução chega quando a gente olha. Aí talvez possa cair uma pecinha do dominó. Só que para algumas pessoas, e quando eu te digo algumas pessoas, eu vou me incluir nessas algumas. Para mim teve que cair todas as peças, né? Para eu parar e resetar a Fernanda. Sim. Né? Quando eu olho para aquela Fernanda, é como se nenhuma área da vida tivesse leve. Trabalhar era pesado. Vida amorosa era pesada, né? Já bebida alcoólica, cigarro, né? Dormir mal, comer mal. É como se nada ali tivesse no fluxo. E aí agora eu te pergunto, minha amiga, tá? E vai pro pessoal de casa também. A gente precisa muitas vezes que a doença chegue para te começar a tomar água, para te começar a fazer um exercício, para te começar a dormir melhor. Porque quando cai a primeira pecinha, nossa, eu não dormi bem essa semana. A gente não olha. Vai fingindo que não tá ali. Até que não dá mais. Até que isso nos sufoca. Né? Vou trazer aqui uma frase de um texto do Bert Hellinger que fala sobre a vida e que diz assim a frase: a vida te quebra em milhares de milhões de pedacinhos para que a luz possa entrar. Então, às vezes, Laura, caiu uma pecinha, como uma discussão que a gente vai ter com o marido, com o filho. Normal, todo mundo discute. E sim, normal, todo mundo discute. Só que aí isso se repete de novo amanhã, porque não ficou esclarecido. Aí, o que era uma vez por mês, começa a ser uma vez por semana. O que era uma vez por semana, começa a ser dia sim, dia não. Aí começa a ser diariamente. E aí daqui a pouquinho são várias vezes ao dia. Aí nesse momento a gente para e diz, bom, não dá mais. Tô sufocada aqui. Tá? Porque o limite é de cada um. O limite é de cada um. E eu te digo, minha amiga, muitas pessoas, dessa vez vou de novo lá junto com elas, precisa chegar no fundo do poço. Precisa chegar no fundo do poço para ir ao médico, para buscar um psicólogo, para buscar uma terapia alternativa, para buscar alguém, um líder espiritual. E Fer, sem julgamentos, mas a gente pode atribuir isso a
comportamentos pré-estabelecidos. Eu estou dizendo não só familiar, mas, por exemplo, o que vão pensar se eu tiver que procurar um tratamento? Sim, porque, olha só, muitas pessoas falam assim, isso é coisa para louco, né? O psicólogo, o psiquiatra, ou quem busca espiritualidade. Muitas pessoas que veem pessoas na igreja católica vão dizer esses aí, sim, sim. Aí uns vão ver a pessoa meditando, sim, né? Porque são crenças, né? E não tem um certo e um errado. Para algumas pessoas é bom, para outras não é. Né? Mas, sim, né, Laura? Quantas vezes a gente tem o receio do julgamento externo? Mas o que vão dizer? Porque aí a gente volta novamente na primeira ordem do amor, na primeira lei sistêmica, eu quero pertencer. Então, eu não quero que digam que eu não sou boa. Não quero que vejam que eu tô sofrendo, porque hoje, nós estamos no ano 2023. Tá se tornando cada vez mais possível nós falarmos nossas dores, tá? E aí vamos pensar na imigração, né? Seja na imigração europeia e no povo que estava aqui, né? Os indígenas, né? Que seriam, né, os donos dessa terra. E aí chegaram os imigrantes. Quanta dor os índios tiveram, né? Com a chegada desse povo para colonizar. E esse povo que saiu da Europa para vir colonizar aqui, quanta dor também eles trouxeram, deixando a família dentro do navio, né? Então, não se falava sobre dor, precisava sobreviver. Aguenta firme. Então, esse movimento de precisar muitas vezes deixar cair todas as pecinhas do quebra-cabeça ou chegar no fundo do poço, também é uma fidelidade. Porque os antepassados precisaram ser muito resistentes. Né? Quantas crenças de se chorar é coisa de pessoa fraca, mas tu vai chorar por isso? Né? Então é algo que é natural, é inerente a todos nós. Porque eles precisaram ser muito fortes para sobreviver. Né? Para que a gente pudesse nascer aqui, quantos os indígenas, os imigrantes tiveram que ter de resistência, né? Tiveram que ser muito firmes, muito fortes para poder sobreviver. E aí agora eu te digo, talvez honrar essa ancestralidade seja hoje eu poder me permitir me emocionar, né? Expressar a minha raiva. Nós todos temos o direito de expressar nossa raiva, Laura. A raiva justa. Fazer maldade, vingança, ser cruel é outra coisa. Agora, uma raiva justa. Fiquei indignada que tu falou isso. É um direito que eu tenho de expressão. Só que aí eu vou engolindo isso, vou distorcendo isso. Hora ou outra vai precisar compensar. Isso vai transbordar. Fermo. Pensando em todo o trajeto que tu fizesse, desde imigração até hoje. E aí nós temos pessoas que em algumas situações, porque tu falaste, agora a gente está numa época que a gente pode se permitir a ficar emocionado pensando nisso. Então talvez tirar aquela dureza de dentro da gente para poder amolecer com uma emoção, certo? Porque sim, se falava muito que os antigos eram bem rígidos. Eles não tinham muito... não é que eles não tinham amor. É diferente disso. Eles tinham aquela forma mais firme, seca. Que era possível para eles. Feito, vamos fazer desta maneira, né? E era isso. E hoje nós vemos que talvez carregar essa dureza hoje não seja mais compatível. Isso. É como eu não poder deixar o prato sujo. Eu vou deixar na máquina de lavar, vou economizar água, né? Eu vou lavar de uma vez só, mas eu vou precisar acumular lá 10, 12 pratos. E talvez para acumular 10, 12 pratos eu precise de 3 ou 4 refeições. Né? Então, é a mesma coisa isso. Não vou querer usar o ar-condicionado. Não vou usar o smartphone. Eu não quero mais o controle da TV, vou levantar e vou trocar.
né? São outros tempos. Agora nós temos os eletrônicos, uma vida facilitada, né? Para mim, Fernanda, no meu ponto de vista, tá, Laura? E aí, o pessoal de casa que acompanha sabe que eu gosto de falar que é a minha forma de ver hoje. Porque pode ser que ela mude amanhã. Não sei, né? Me abro para todas as minhas partes que eu ainda não conheço. Talvez, para nós, hoje, no ano de 2023, a maior forma de honrar nossos antepassados seja conhecer nossas emoções. Porque olha o quanto eles facilitaram nossa vida, Laura. E Fer, podemos dizer que a gente está numa fase de transição de emoções, não de emoções, mas de transição de momento para que a gente possa se abrir para isso? De autoconhecimento. De autoconhecimento. Então, melhor. Né? Eu sinto que sim. Né? A Kelly não veio hoje. Beijo, Kelly. A Lua, Fer. A Lua, foi falado, né? tanto Tem o programa nessa Lua. aí para quem quiser assistir. Os céus estão nos pedindo isso, né? E quem não acreditar, te percebe aí, né? Porque eu gosto de convidar as pessoas a se perceber. Se é verdade ou se não é, né? A própria ciência pega lá pessoas que tomaram o medicamento, pessoas que tomaram o placebo, né? Que não era medicamento. Algumas pessoas do efeito placebo melhoram e do remédio não. Outras do remédio melhoram e outras aqui não. Então, é uma questão de encontrar a nossa verdade. Bom, se eu acredito que tem o ano astrológico, que tem lua, que tem planetas que vão interferir aqui, ok. Se eu não acredito, ok também. Te percebe. Como tu tá lidando com as tuas emoções? Percebe se elas não estão transbordando. Porque é isso que o universo está nos pedindo. Hoje, Laura, nós temos casas. Máquina de lavar roupa. Não, mais do que o ar-condicionado, olha... Ar-condicionado. O resto tu pode citar o que quiser, mas o ar-condicionado é algo... Então, é isso que eu digo. Quantos nossos antepassados precisaram trabalhar, ser fortes, né? Para que hoje a gente tivesse máquinas. Então, se hoje nós temos máquinas que facilitam nossa vida, nós estamos na sombra de árvores que eles plantaram. E talvez nós hoje, né, nesse lugar, vamos deixar plantas para que os nossos descendentes fiquem na sombra. Então, aprender a lidar com as nossas emoções, entender como essa máquina humana funciona. Se nós somos 70% água e as nossas emoções são águas, né? O quanto nós precisamos conhecer disso para poder funcionar melhor enquanto espécie, né? Então, para mim, sim. Se tu me pedir assim, Fernanda, o que é para ti honrar pai e mãe? Hoje, aqui, Fernanda, é olhar para minha mãe, olhar para o meu pai, respeitar, baixar minha cabeça, é isso que eu digo. Tenta perceber. A gente vai fazer um exercício aqui no final, vai dar tempo, Laura? Vai dar tempo, sim. Tenta perceber se é possível para ti baixar a cabeça para os teus pais. Né? É um desafio. Então, baixar essa cabeça para os meus pais, dizer muito obrigada e fazer algo maravilhoso com o fruto do amor deles. Que lindo. Né? Quanto mais eu cuidar de mim, mais eu honro meus pais. E se eu entendo minhas emoções, se eu me entendo como mulher, se eu posso olhar para o meu marido, para os outros homens com respeito aos homens, eu também honro meu pai. E penso que sim. Penso que hoje, do nosso lugar, nesse momento, entender nossas emoções, entender nossos desafios, é honrar tudo que veio antes. Terminando ali o nosso papo, isso a gente sabe que muito se falaria sobre, mas eu gostaria de deixar então esse espaço para que a gente faça esse exercício. E após de fazer esse exercício, eu gostaria que tu fizesse as tuas considerações sobre ele e sobre o nosso Ótimo. tema de hoje. Ok. Então, eu vou convidar o pessoal aí de casa, né? Colocar os pés firmes no chão, né? Sentir os seus pés no chão, deixar a sua coluna ereta, relaxar as mãos sobre as pernas, respirar profundamente,
Soltar o ar devagarinho. E imaginar aí na tua frente, visualizar na tua frente a tua mãe e o teu pai. Biológicos. Tá? Os nossos portais aqui na Terra. Inspira profundamente mais uma vez. Solta o ar. E tenta imaginar nesse momento se eles podem ficar grandes, até o teto desse ambiente que tu se encontra. Visualizar eles bem grandes e tu pequenininho aí, pequenininha na frente deles. Respirar profundamente. E devagarinho, Laura, ir deixando o pessoal de casa, relaxando o queixo em direção ao peito. Soltando e relaxando nossa coluna cervical. Soltando o ar lá em direção ao peito, baixando nossa cabeça. E desse lugar, é como uma reverência e uma bênção. Baixar a cabeça para eles. Sentir o que sente, perceber o que percebe. Respirar profundamente. Devagarinho ir voltando a cabeça. E agora olhando lá em cima para eles e dizendo sim. Sim, esta é a minha mãe. Sim, este é o meu pai. Respirando profundamente mais uma vez. Sim. Sim. Ok. E vai sentindo se chega alguma percepção, alguma emoção. Se o corpo às vezes contrai em algum lugar. Para algumas pessoas, Laura, que acabam desenvolvendo dores na cervical, dores nos ombros, né? Esse lugar, né? De reverência, de baixar nossa cabeça, de olhar para eles lá em cima. Tem muita informação. Nosso corpo físico, nossas dores, movimentos possíveis e não possíveis, trazem muita informação sobre honrar ou não os pais. Dizer o sim ou não à nossa vida. Né? E se a gente, enquanto indivíduo, está disposto a expandir nossa consciência, a olhar para essas questões, né? Nosso corpo está mostrando o tempo todo. Nossas atitudes, nossos pensamentos. Tá? Basta que a gente esteja disposto a olhar. Tá? Então, como está teu corpo físico? Como estão tuas emoções? Como está a tua vida? Fala muito sobre como estamos tentando, buscando honrar esse pai e essa mãe. Pois é, Fer. Olha, muito obrigada pelo papo de hoje. Fiquei impressionada. Como sempre falamos coisas aqui tão interessantes, eu como alguém que está aqui para uma terapia, porque chega o horário da minha terapia da sexta-feira, né? Então eu fico... Porque todas as vezes, imagino que tanto eu que estou aqui, quanto quem nos acompanha, quem é mais fiel, acompanha sempre as sextas-feiras, para quem acabar assistindo algumas, que passa aí, mas quando algumas questões que são faladas, é impossível não mexer e não fazer a gente pensar. Então, por vezes, é uma constelação gratuita. É uma terapia gratuita para as pessoas em casa. Porque eu me sinto assim aqui. Parece que quando a gente termina a nossa conversa, eu já saio um pouquinho mais renovada. Leve. Que lindo. Então para ver como isso é tão importante. Se dentro de uma conversa tão simples como essa, a gente poder parar para olhar e... Qual é o significado de falar sobre honrar pai e mãe? E olha toda a informação que veio.
Então, quem sabe é uma análise. É. Então, analisando aí, eu vou começar a fazer diferente. Posso fazer igual para honrar, Pode. desde que seja algo que me faça bem, Sim. né? Tem coisas que talvez precise mudar e coisas que não, né? E tá tudo É isso bem. mesmo. E quando tu fala, né, Laura, dessa terapia gratuita, né? É lindo ser um veículo disso, né? E eu sinto que há um equilíbrio porque também a confiança da TV, né? Das pessoas que param o seu tempo para olhar. Eu me sinto muito valorizada enquanto indivíduo porque é um processo que eu busquei. E hoje poder talvez sinalizar isso para alguém, que há uma forma de viver melhor. Há um equilíbrio no sentido de que quando cada um de nós melhora, olha só que lindo que é isso, né? Quando cada um de nós melhora enquanto indivíduo, nossa espécie melhora. Quando nossa espécie melhora, o planeta melhora. Né? Nós contribuímos para o bom funcionamento do planeta. Então, que bom ser veículo disso, é sempre uma honra. Muito Obrigada pela confiança. Imagina que é isso.